Antes de tudo, um dia triste. Mas enfim, o capítulo 1136 do mangá de One Piece traz novidades na história de capa. Um agente secreto, nada discreto. Após capturar o Holden, o X9 levou o grupo até um esconderijo secreto. Esse mundo é muito incrível, certo? O cara teve todo o trabalho de, ou ele invadiu Onigashima para pegar o templo dele, ou construiu um do zero. Definitivamente, não é alguém que quer ser achado. Mas, com isso em mente, não esperava ver o Cuscuz. Quando o Boi Verde é expulso de Wano pelo Ruivo, sempre imaginei que ele não tinha levado os piratas das feras que foram capturados. Sem navio, não tinha como carregar milhares de piratas. Então, estava esperando ver um King ou talvez o Queen. Definitivamente, não esperava ver o Cuscuz. Mas enfim, prevejo o Cuscuz sendo reativado na CP0, e é isso. Bom, e voltamos para a festa. Nessa cena, tem algo muito interessante que só existe em mundos fictícios. Que é a carne infinita. Na proporção de carne que esse mundo consome, não deveria existir mais animais no mundo. Mas bem, a parte mais interessante da primeira página é o Jaru falando como é raro humanos chegarem no Reino do Sol. A gigantesca maioria entra no submundo, vê o inferno que é e vai embora. Inclusive, fiquei pensando que o Luiz só andou no submundo e por isso, disse para não ficarem muito tempo em Elbaf. Mas, seria uma resposta muito simples e Elbaf pede mais. E falando em algo grande, temos o Usopp narrando sua dura batalha versus Wars. Confesso que estava esperando ouvir mais sobre os demônios gigantes ancestrais, afinal, gigantes e os demônios pareciam ser inimigos. Mas, talvez o público só esteja imaginando que a história seja um faz de conta, até porque, vários gigantes, homens e mulheres, demonstram curiosidade e surpresa ao observar o Jinbe e o Brook. Tem uma galera que nunca saiu de Elbaf, o que vai na contramão do imaginário coletivo da galera. Pra mim, todo gigante de Elbaf era pirata. Na primeira aparição do Saulo, ele comenta sobre como não era igual àqueles bárbaros de Elbaf. No esfriar do sol, o Saulo só estava sendo babaca. Os gigantes de Elbaf só possuem uma moda mais vintage. Bom, de qualquer forma, os chapéus de palha vão se entrosando com os gigantes, até que, o Road é revivido. Esse personagem é tão descartável que assusta. A única função dele é ser uma cópia do Sanji. Além de ser incompreensivo, bastou olhar na bolota do olho do Zoro, a única que ele tem, e já caiu de bunda se tremendo. Faz sentido isso, como esse cara esperava manter o Luffy e os outros na falsa Elbaf. Além de ser um tarado, ele possui fetiche em ser tratado mal por mulheres. Ou seja, quando a Gerd bate nele com o machado, o Road achou foi bom. Então, nem bater pode. Não sei qual é a graça de um personagem desses, mas acho que seja algo sobre identificação. Uma bela mensagem que o povo japonês passa para o mundo. Mas enfim, saindo dessa parte merda, entramos um pouco nos antigos registros de Elbaf. Porque em Elbaf, o deus do sol não é só uma divindade cultuada. Na verdade, em Elbaf, existe a crença que alguém pode se tornar Nika. Apesar de que, mesmo tendo muitos registros, lugar onde a Nico Robin pode brilhar, esses registros foram feitos em uma língua muito arcaica onde a tradução cai para a interpretação de quem ler. Conheço um livro que é exatamente assim. E como a interpretação muda de pessoa para pessoa, tem quem veja Nika como alguém que vai governar o mundo, como a pessoa que vai libertar o mundo e por fim, a pessoa que vai destruir o mundo. E aqui me veio um pensamento maluco. E se todos os três Nikas existirem? Nika no final é só um I, aquele que comeu o fruto modelo Nika. Mas, esse Nika, terá que enfrentar na batalha final, aquele que deseja governar o mundo, o Barba Negra, e aquele que deseja destruir o mundo, que seria o Imu. O Loki, ele tá seguindo a interpretação que vê o Nika como o destruidor do mundo, por enquanto. Atualmente, o Luffy tá seguindo a linha do Nika libertador, tanto é que ele vai libertar o Loki também e assim, trazer o Loki para sua bandeira. Além disso, Jaru também revela que nos textos antigos, é dito que o mundo já foi destruído 2 vezes e o nome Nika está marcado nesses 2 eventos. Ou seja, o século perdido não foi um simples evento isolado. E talvez, o Imu seja uma entidade muito mais velha que 800 anos. Esses textos de Elbaf podem estar mostrando que a Batalha do Século Perdido foi uma segunda tentativa de impedir que Imu tivesse sucesso. Apesar dos pesares, certo? É o que acho. Inclusive, essa nova imagem de Nika, diferente da silhueta de antes que segurava uma lança, esse segura um escudo. Será esse, o primeiro Nika? Sabemos que silhueta não é o forte do Oda, então, a primeira silhueta que apareceu era só uma engana trouxa. Também era uma silhueta baseada no que o Rus sabia sobre Nika, o Jaru sabe muito mais sobre o Nika do que ele.
De qualquer forma, o Luffy ouve com a calma e entende finalmente o porquê vivem o chamando de Nika. Eles se parecem, mas ele deixa claro que não tem nada a ver. Tem até a profecia que ele vai destruir o reino Tritão, mas um reino não é um mundo. Além disso, nessa cena, é massa a transformação do Jarul de um velho cansado para um rosto alegre, quase infantil. Faltou pouco para ele pedir para ver o Luffy se transformando. Infelizmente, isso não acontece e o assunto muda. Pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, o assunto se volta para o Loki, já que o velho Barba de Montanha, ainda tem uma visão positiva sobre ele. O velho acredita que o ataque do Loki ao Rei Herald, foi uma tentativa de seguir os passos de Nika. Porém, ele é o único que tem essa visão. Para todos, o Loki é uma pessoa terrível. No mínimo, isso serviu para o Luffy aprender o porquê o Loki está preso. Além disso, descobrimos que o Loki é um Oden da vida, só que, a princípio, com mais perversidade. Além disso, também é dito que uma profeta previu que o Rei Herald seria morto pelo próprio filho. E assim, não conheço esse rei, mas sem dúvida, mereceu. E, além da profecia, segue um fio dos feitos do Loquinho. Nos primeiros anos de vida, ele já derrubou o cavalo da fortuna da família real, e por algum motivo, os gigantes tratam o que a Big Mom fez como parte da maldição do Loki, até a morte da rainha, que pode ter sido uma simples doença, também é contado como parte da influência do príncipe amaldiçoado. Também é dito que aos 10 anos, Loki desceu para o submundo e domou várias feras. Até incendiário o cara já foi. Mas, nada foi mais tenebroso que o assassinato do amado Rei Herald, que sinceramente, mereceu. Detalhe pra foto que, por algum motivo, esconde o rosto do rei. Na primeira vez que vi, pensei que os trincados no quadro eram raios negros. Mas foi automático, o Rei Herald era um cavaleiro sagrado. Aí, olhei de novo e descobri que o Oda só está com preguiça de mostrar o rosto do cara. Bom, foi no incidente do ataque ao rei que Elbaf se uniu para enfrentar o Loki. Foi nessa batalha que o Jarul ganhou um enfeite na testa. Porém, a informação mais interessante é, nem toda Elbaf unida foi capaz de impedir o Loki. Ele iria fugir para o mar, se não fosse o Shanks que surgiu do nada e o derrotou. O que explica a raiva do Loki. E outra, pra mim, esse era o Shanks real e não o gêmeo do mal. Dito isso, o Shanks venceu o Loki, independente das condições físicas dele na época, o Ruivo original, o derrotou. Dito isso, o assunto sobre lendas do passado e príncipe amaldiçoado são encerradas. De alguma forma, que de forma simples, não sei qual foi, o Zoro percebeu que o Luffy estava escondendo algo. Então puxou o colega para fora da vila para tirar 1 ou 2 dedos de prosa. Depois de andar uns 40 quilômetros até chegar fora da vila, o Zoro descobre sobre o acordo do Loki e Luffy. E para o Zoro, a questão é muito simples e clara como a água. O Loki está mentindo para ser solto. Alguém indigno de confiança. Porém, o Luffy discorda. Muito facilmente, o Zoro é convencido a não julgar o Loquinho pelos comentários maldosos do povo da vila. Obviamente, o Zoro está entupido até a boca de más intenções. Ele quer que o Loki seja ruim, para poder brigar com ele. Isso para mim, está muito óbvio. Outra que está entupida de más intenções é a Nami. Ela sentiu no ar que a dupla iria fazer merda e os perseguiu. Ela simplesmente não impede a dupla, na verdade, vai junto. Enquanto o Zoro quer tirar um X1 e o Luffy quer saber onde o Shanks está, a Nami deseja roubar os tesouros do reino. No mínimo, estamos vendo uma evolução. Primeira vez que o bando vai roubar amigos. Além de colocar o Road e o Sanji como parecidos, muito mais do que as pessoas gostam de pensar. Mas enfim, o capítulo cheio de informações de extrema importância para a história, não poderia terminar de uma forma diferente. Enquanto alguns festejam e o Luffy lidera o roubo do Castelo Real. O submundo foi invadido, os Cavaleiros Sagrados encontram o Loki, e a missão deles é recrutar o Príncipe Amaldiçoado. E esse recrutamento revela algo muito interessante. Porque assim, beleza que é um mundo fantástico e o mundo real não tem uma influência muito grande sobre ele. Mas, é um fato, dentro da história, os dragões celestiais são tudo inúteis. São herdeiros mimados que nunca tiveram problema na vida. Não são guerreiros, não são nada. Se for jogado na rua, não dura 1 minuto. Então, não tem como os Cavaleiros Sagrados serem formados por dragões celestiais. Seria impossível. Imagina o Charles, um cavaleiro, não dá. Mas agora, tudo faz sentido. Os Cavaleiros Sagrados podem ser recrutados e uma vez que aceitem, passam a ser dragões celestiais. Então, é possível que vejamos antigos piratas como Cavaleiros Sagrados. Interessante, certo? Imagino que isso possa tornar os Cavaleiros Sagrados até mais interessante.
Ou não, o tempo dirá. Bom, seguindo em frente, o Loki recusa se tornar um dragão celestial, o que aumenta os créditos dele. Por mim, já estava solto, o rei mereceu. Mas enfim, com a recusa, temos o tal gêmeo do mal falando pela primeira vez. Um pouco esquisito, esse desenho dele. Porém, a pergunta dele é chave. Ele pergunta sobre informações. A colega explica que não sabe a fraqueza do Loki. Isso porque, todos os espiões enviados para Elbaf, relataram a mesma coisa antes de sumirem. O ataque de um corvo gigante. Ou seja, indiretamente, o Road estava zoando com o governo mundial. E nesse exato momento, deve ter vários agentes soltos em Elbaf. Supondo que conseguiram fugir da maquete do Road. Enfim, saindo dessa fraca tentativa de pintar o Road como alguém útil. A pergunta do irmão gêmeo do mal, basicamente tampou o caixão da dúvida e enterra a discussão. O Shanks original deitou o Loki na porrada, se tem alguém que sabe o ponto fraco do Loki é ele. Além de mostrar que os Cavaleiros Sagrados, não necessariamente, estão felizes em ser dragões celestiais. Pessoal pode estar sendo chantageado. Bom, com isso em mente, temos a revelação do nome e aparência da moça. A garota que já foi a Kuina e a mãe do Luffy. Na verdade, não é nenhuma das duas. Seu nome é Gunko, até a versão oficial sair e ser Guinha. Além disso, ela não sente frio e possui heterocromia. O estilo dela, com um chapéu e óculos de aviador, me lembra o estilo do exército revolucionário. Fora isso, essas botas me passam um ar de steampunk. Nada muito incrível e sinceramente, porque estão usando capas? Estava chovendo na Terra Sagrada, será? Enfim, além da aparência, também é mostrado o poder dela. O coitado do lobo, o único que decidiu ajudar o Loki, dando vida à boa e velha frase, uma boa ação feita na hora e pra pessoa errada, nunca fica sem punição. Mas bem, o lobo gigante chega cheio de marra, só pra que a moça mostre o seu poder. A camisa dela possui mangas longas e o poder dela permite transformar essas mangas numa faixa com ponta de seta. Ela também consegue separar a faixa da roupa e mesmo assim, manter o controle sobre a faixa. Ela usa isso pra prender o pescoço do lobinho e o erguer no ar. Ela faz isso muito facilmente, não dá pra dizer se o lobo que é muito fraco ou ela que é muito forte, ou os dois. Vendo a situação, o Loki fica louco. O que gera uma frase muito questionável do gêmeo do mal. Ele questiona se o Loki mudaria de ideia, no caso do lobo ser poupado. Essa é uma frase que o Shanks diria, né não? Suspeito, muito suspeito, entretanto, além dessa tentativa fraca de criar dúvidas. Essa pergunta gera uma das respostas mais orgulhosas de toda a série de One Piece. Como tenho medo da versão original ser muito diferente, não vou descrevê-la aqui. Mas, a essência da frase é simples de transmitir. Loki aceitou que não poderá proteger ninguém no submundo e se a dupla quiser, poderá matar a todos, até os gigantes nos reinos superiores, mas essa humilhação não será em vão. Toda a dor do luto e a raiva será usada como combustível para alimentar a sua busca, a destruição do mundo. Além de mostrar um orgulhoso guerreiro de Elbaf em sua essência, também tenta puxar o Loki para o lado maligno da força. Mas isso é só show-off, depois que o Luffy chegar como o Nika da libertação, o Loki vai virar fanboy. Mas é isso, é aqui que termina o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.